Pronto, iniciamos a gravação, né? Nós terminamos a nossa última aula falando sobre 1.3, né, que é o núcleo da rede. Então a gente viu comutação por circuito, comutação por pacote, né, a estrutura da rede, e também a gente viu um pouquinho de atraso. A gente viu que era FDM, TDM, a gente viu os GSPs. Então, basicamente a internet ela é formada por uma conexão de vários ISPs, né, de diferentes tamanhos. Daí a gente viu os quatro tipos de atraso na internet, né? O atraso de fila, processamento, transmissão e propagação. Alguma dúvida aqui, pessoal, sobre esse conteúdo que a gente viu? Ficou tranquilo? Podemos ir para o próximo? Por mim, sim. Só estudar mais um pouco. Sim, professor, pode ir. Beleza. Só baixar o volume um pouquinho aqui. Massa. Tudo bem, estamos terminando aqui o nosso conteúdo, né? Vamos iniciar 1.5, né? Acredito que deva demorar mais ou menos uma hora para a gente acabar, 40 minutos a uma hora. Ainda vai sobrar um tempinho. Pois bem, nós vimos até agora um conjunto de conceitos, né? Nós vimos o que é um hospedeiro, um sistema final, um roteador, enlaces de diferentes meios físicos, né? De cobre, par trançado, sem fio, algumas aplicações, modelo peer-to-peer, cliente-servidor. Nós falamos de alguns protocolos, falamos do IETF, falamos de protocolos como Wi-Fi, HTTP, hardware, software. Então surge uma pergunta: é possível a gente organizar tudo isso de uma maneira mais fácil da gente entender, da gente discutir? A resposta é sim, né? A gente usa uma estrutura, um modelo de referência chamado modelo de referência TCP/IP, que são um dos dois principais protocolos que temos na internet. Então a gente vai estudar o TCP, o IP, ainda no capítulo 3 e 4. Aí a gente tem essa pilha de camadas com esse nome, TCP e IP, que são os dois protocolos assim, principais da internet, tá? Um dos mais importantes. Bom, o que é essa camada? O que é esse conjunto de camadas, né? Kuroda, ele tenta fazer uma analogia aqui com uma compra de passagem aérea. Ele tenta fazer essa analogia, eu vou tentar explicar para vocês, através dessa analogia, primeiro, o que é as camadas que a gente vai discutir, e depois a gente vai especificamente para redes, né? Então, o Kuroda, ele demonstra ele cria essa analogia, dizendo que cada setor, digamos assim, cada camada, tem um papel muito específico e essa camada presta um serviço para a camada de baixo ou para a camada de cima. Por exemplo, o setor que vende a passagem, que é esse aqui, o setor onde eu compro a minha passagem, ele tem um papel muito específico. Ele vai passar meu cartão de crédito, eu vou ver qual é o trecho que eu vou viajar, ele vai vender, vou parcelar, pagar à vista, enfim, e vai me dar o ticket de passagem. Vai me dar a passagem impressa. Daí eu vou para um outro setor que tem um outro funcionário que vai precisar desse meu ticket para que eu despache a minha bagagem, para que ele pese, ele vai ver se minha bagagem está no peso ideal, vai colocar uma etiqueta na minha bagagem para poder despachar a minha bagagem. Então é um outro setor, uma outra camada, independente da anterior, mas que depende do ticket que foi gerado. E daí eu desço, vou para outra camada, que é a camada de embarque agora. Depois que eu despachei minha bagagem, que não está mais comigo, só a mochila, eu vou para o embarque, onde a pessoa vai ler o meu cartão, verificar minha identidade para ver se eu sou eu, vai me deixar entrar no avião. Quando eu entro no avião, aí é uma outra pessoa que vai me direcionar para entrar no avião e vai ter um piloto que vai me conduzir
que vai definir a rota da aeronave. A aeronave vai decolar, eu vou descer na pista, vou desembarcar, passar por um outro portão. Antes eu tinha entrado pelo portão de embarque, agora eu vou sair pelo portão de desembarque. A bagagem eu vou ter que retirar, desde que antes eu entreguei e agora eu vou ter que retirar. E se eu tiver algum problema, eu vou reclamar que eu tive algum problema, a bagagem foi extraviada, etc. Né? Então, ele mostra essa série de passos de uma maneira cíclica. Né? Eu tenho, de um lado, esse conjunto de camadas e do outro lado também. Né? Ele é um espelho. Né? Eu tenho a bagagem que eu despacho, mas do outro lado, quando eu chego, eu preciso pegar aquela bagagem. E daí o principal que a gente tenta extrair dessa analogia é que cada camada ela tem um papel específico e ela presta um serviço para a camada subsequente. Claro essa analogia? No caso, essa camada subsequente é a próxima camada? Isso, a próxima camada. Entendi. Por quê? Por que ele faz essa analogia? Que vai ficar mais claro quando a gente for ver tecnicamente nele, porque isso aqui faz sentido. Tá? O que ele está querendo dizer é o seguinte: tá? O pessoal que vende a passagem, eles podem receber dinheiro, cartão de crédito, cartão de débito, não importa. O que importa é eles receberem o pagamento. E o cara que está lá para a bagagem, ele não se importa como que essa passagem foi vendida. Para ele, tanto faz. O que ele precisa é do meu cartão de embarque para saber que eu sou eu e despachar minha bagagem. O cara que está no portão, para ele é indiferente. Né? Ele não quer saber se eu tinha bagagem, se eu despachei a bagagem, como foi que eu comprei a passagem. Ele não quer saber qual é a minha identidade para verificar o nome que está no meu cartão, olhar para minha foto, minha identidade para saber se eu sou eu. Então, veja, cada um tem um papel específico, independente do anterior. Eles dependem, mas eles não querem saber exatamente como é que foi executado. Até porque, tipo assim, se garante que o processo anterior foi feito, né? Isso garante que o processo anterior foi feito. E Aí também, o que eles querem. e Pode também vai falar. servir, por exemplo, que se ele tiver um problema, por exemplo, se cada, por exemplo, passagem é um protocolo, bagagem é outro. Se ele tiver um problema, o problema vai ser identificado de acordo onde aconteceu. Por exemplo, se foi na bagagem, vai verificar onde? Na bagagem, especificamente na bagagem. Ele não vai perguntar em portão, em decolagem, em nada, né? Isso. E, e a sacada aqui, pessoal, é o seguinte: é que eles dividiram, nesse exemplo aqui, cada setor tem um papel específico. Eles poderiam contratar uma equipe que fazia tudo, que vende a passagem, que pega a bagagem, que vai verificar lá no portão, que vai lá também ajudar na decolagem, que o cara também é piloto. Mas vem a bagunça, né? Desse jeito ele consegue isolar cada serviço, botar uma equipe específica, identificar melhor os problemas. Então, é uma maneira mais fácil de se trabalhar. Então, ele tem essas camadas aqui, e a gente vai ver agora, né, como que isso aqui ajuda a gente a entender melhor o conceito de camadas em redes de computadores. Tá? Então, por que a gente divide, né, por que a gente estrutura redes de computadores em camadas? Primeiro, porque fica mais fácil a gente entender o funcionamento da rede. Fica muito mais fácil, porque cada camada tem um papel específico. É tanto que os capítulos do Kurose eles são separados por camadas. O capítulo 2 é uma camada, é a camada de aplicação. O capítulo 2 é a camada de transporte. O, não, perdão. Capítulo 2 camada de aplicação. Capítulo 3 é a camada de transporte. Capítulo 4 é a camada de rede. Então, é tão importante essa segregação em camadas para a gente entender melhor como funciona a rede de computadores, que a gente tem didaticamente o conteúdo dividido em capítulos para cada camada. Tá? Então, quais são essas camadas? Tá? Então, temos 5 camadas que nós vamos estudar. Na verdade, a gente vai focar na aplicação de transporte em rede. A gente diz que é um estudo top-down. Né? Se vocês pegarem o título do livro, acho que o título do livro é algo como
Redes de computadores, uma abordagem top-down. Né? O que é uma abordagem top-down? Top é que está do topo para baixo. Né? Vem do topo para baixo. Qual é o topo? Camada de aplicação. Então, é a primeira camada que a gente vai ver em maiores detalhes no próximo capítulo. Didaticamente, para mim, essa é a melhor forma da gente aprender como funciona a rede de computadores. Porque você já vê as aplicações funcionando, como é que funciona o DNS, o HTTP, o FTP. Para mim, é a melhor forma da gente aprender. Alguns livros invertem essa lógica. Começa pela camada física. Então tem um monte de cálculo. É um assunto bem mais pesado para a gente iniciar. O livro do Tannenbaum é dessa forma. Talvez vocês tenham estudado com Tannenbaum para sistemas operacionais. Então, Tannenbaum tem livro para redes também. Então, assim, se vocês forem, por curiosidade, pegar o livro do Tannenbaum, é um livro muito bom, mas é uma outra abordagem. É uma abordagem bottom-up, né, que é de baixo para cima. Né? Então, o Kuroso, ele utiliza essa abordagem, top-down, que é de cima para baixo. Então, a gente já começa vendo a camada de aplicação logo de início. Mas que danado são essas camadas, né? Por que temos 5 camadas? Como que elas funcionam? É o que a gente vai ver na nossa aula de hoje. Tá? Quando a internet surgiu, isso é interessante, né? Vocês viram um vídeo, eu acho que eu passei, não sei se eu passei 2 vídeos ou um para vocês. Eu tenho certeza que eu passei da história da internet no Brasil. Eu não sei se eu passei a história da internet no mundo. Não sei Eu se creio foi que no foi os segundo dois. vídeo. Dos dois, pronto, excelente. Então, se vocês lembrarem desse vídeo, né, nós temos o surgimento da internet lá por volta da década de 50, com a DARPA, junto com algumas universidades. Daí o pessoal não estava preocupado em estruturar a internet em camadas. Em criar, assim, vai ter camada de aplicação, transporte, e enlace físico, que vai ficar bonitinho, que bota os protocolos. Não. O pessoal fez foi criar uma rede que funcionasse. Essa era a ideia quando a internet surgiu. Criar uma rede de propósito geral, onde a gente pudesse executar diversos tipos de aplicações, né, de propósito geral, com redundância, onde o núcleo ele só tivesse o papel de repassar pacotes, que é o que a gente tem visto, ou seja, a internet ela funciona praticamente do mesmo jeito de quando ela foi concebida. Obviamente, a gente teve algumas atualizações, algumas melhorias, né, mas o princípio da internet ele continua o mesmo, é interconectar computadores com um papel muito específico da rede. O núcleo da rede vai repassar pacotes. Isso dá uma liberdade para o surgimento de diversas aplicações, como a gente vê hoje. E daí o pessoal, não, quando criou a internet, não pensou assim, eu tenho camada de aplicação, transporte e enlace física. Teve uma estrutura mais rudimentar, era basicamente aplicação, transporte, interredes, e enlace física era vista como uma camada meio nebulosa. Então, assim, teoricamente, quando a internet surgiu, nós tínhamos 4 camadas, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês essa estrutura. Se eu não me engano, enlace e físico eram juntos, não era? Isso, o enlace físico era junto. Então, Depois foi dividido. a gente tinha essa estrutura aqui. Tá? Vou mostrar aqui para vocês agora. Então, nos primórdios da internet, tinha isso aqui, basicamente. Esse aqui do lado direito. Tá? Tinha camada de aplicação, transporte, a internet, que era basicamente camada de rede, e aqui a gente chamava de host rede. Tá? Didaticamente, tá? Didaticamente, né, a gente utiliza e vai utilizar até o final da disciplina o modelo TCP dividido em 5 camadas. Né? Por hoje fala isso. Né? Diz, olha, quando surgiu a internet, a gente tinha basicamente aplicação, transporte, rede, física, enlace em uma única camada, né? Essas 2 camadas numa camada só. E vocês vão encontrar algumas referências como camada de rede como interrede, tá? E camada enlace física como host rede. Né? Então, depende da referência que vocês pegarem. Por que isso é importante? Porque o Kuroso ele vai tratar sempre com 5 camadas, mas pode ser
que eventualmente, em um concurso, o pessoal apresente o modelo TCP/IP com 4 camadas. Que vocês podem observar aqui. Deixa eu mostrar um outro exemplo. Vocês podem ver aqui, ó. Cortou. Cadê? Ó. Aplicação, transporte, interredes, host rede. Então é comum também a gente encontrar o modelo TCP/IP com 4 camadas. Mas, para a nossa prova, né, no Kurose, nós vamos utilizar esse modelo aqui com 5 camadas até o final da nossa disciplina. Ok? Ok. Então, essa adição de uma camada, mais transformar aqui em enlace físico, é só para ficar mais fácil da gente entender o papel de cada camada, tá? O que tem dentro dela. Por quê? Porque quando a internet surgiu, a gente tinha esse modelo de 4 camadas e não ficava muito claro o que tinha lá na host rede, né? Basicamente não tinha nada, assim, o pessoal deixou em aberto. E daí, agora a gente vai entender o que é cada camada, tá? Como eu falei para vocês, o que são protocolos, né? Protocolos são padrões que permitem que as máquinas se comuniquem. Então vai ter mensagens, a gente vai ter o significado daquela mensagem, então tem um formato daquele protocolo. As ações que são tomadas. E daí, nós temos dentro, veja só, não esqueçam dessa definição. Dentro de cada camada, nós temos o quê? Protocolos. Então a gente estrutura a internet em 5 camadas, para a gente explicar como é que funciona a internet, e dentro de cada camada a gente vai ter protocolos, padrões. Então a gente diz, aplicação. Nós temos protocolos, como nesse slide aqui, como o FTP, o SMTP, o HTTP, o DNS, o POP3, o IMAP, protocolos de e-mail. Camada de transporte. Temos 2 protocolos, TCP e UDP. Camada de rede, nós temos o OSPF, o RIP, o BGP, o IP, o ICMP, tá? Camada de enlace, o PPP, o Ethernet, camada física, bit. Então, eu vou explicar para vocês o que é cada uma dessas camadas. Tá? Bom, a aplicação é o software do programa hoje. Você aprendeu lá a programar em Python, Java, etc. Então, você tem uma aplicação. E se tu for se comunicar com outra aplicação em outro computador, eles precisam conversar uma linguagem padronizada. Precisa ter um protocolo de comunicação. Então, essa aplicação que você está desenvolvendo ou que você está utilizando, usa um protocolo que a gente coloca aqui dentro da caixinha de aplicação. Um protocolo muito utilizado, que eles estão utilizando agora, é o HTTP. Um protocolo de camada de aplicação que o teu navegador precisa falar com o servidor web. E é assim que a gente utiliza e abre páginas todos os dias com um protocolo chamado HTTP. Professor, o que é esse protocolo? Eu não entendi. Veja, é um padrão que eu digo, eu tenho uma máquina que está rodando lá um servidor, uma página, que está hospedando uma página, e ele fala a linguagem padronizada que ele conversa, que ele entende, é o HTTP. Então qualquer pessoa pode pedir algo para esse servidor web. E quando ele responder, você vai entender o que ele está respondendo. Não confunda o HTTP com HTML, tá? Tem uma diferença aí. HTML é uma coisa, HTTP é outra. Tá? Na camada de transporte, nós temos... só um detalhe, né? Na camada de aplicação, temos protocolos proprietários, como, por exemplo, o Skype. O Skype ele tem protocolos que são proprietários, e daí você não consegue se comunicar com o Skype, porque é só o Skype para Skype que consegue conversar um com o outro, porque você não sabe qual é o protocolo padrão. Ele não tem uma API pública. Claro, até agora, pessoal, tranquilo? Tranquilo, professor. Tranquilo. Tranquilo. Show de bola. Então, na camada de transporte, nós temos ali o TCP e o UDP, são 2 protocolos apenas, né, da camada de transporte. A diferença de um para o outro são os serviços que cada um oferece. Lembra daqueles serviços que eu falei para vocês agora, da camada do voo, né?
Cada camada oferece um serviço diferente. Então, na camada de transporte, nós temos o TCP e o DP, onde o TCP oferece alguns serviços adicionais. Lembra aquela confiabilidade que eu falei para vocês, que a rede precisa ficar retransmitindo pacotes? Isso já no final da aula. Olha, o núcleo é não confiável. O núcleo pode perder pacote. Ah, professor, mas como é que funciona tudo tão bem? Existe o TCP, que fica retransmitindo o pacote até que o pacote chegue. E o DP, professor? O DP não faz isso. Então, a gente pode optar por usar o TCP ou o DP, dependendo da aplicação que a gente esteja utilizando. Mas, vamos esquecer essas definições técnicas, né? Vamos voltar para a nossa analogia didática da nossa carta. Eu acho que foi Natanael. Se eu tiver errado, vocês me corrigem. É só uma brincadeira, por favor, não levem a sério. Acho que foi Natanael que eu perguntei, quem que gosta de rock, alguma coisa do tipo. Foi Natanael que falou, eu gosto, Foi. algo do tipo. E aí a gente fez uma brincadeira, a gente disse, olha, Natanael escreveu uma carta lá para Joelmo, do Calypso, né? Disse, olha, Joelmo, eu lhe amo, não sei o que, tarará, né? Bom, vamos voltar para essa analogia. Vamos voltar para essa brincadeira, para a gente entender o papel de cada camada. Tá? Na camada de aplicação seria a mensagem que está sendo trocada na ponta, entre os sistemas finais, entre os hospedeiros. Nesse exemplo, quem são os sistemas finais? É Natanael e Joelma. Estão lá na ponta, né? Em computadores diferentes, digamos assim. Daí, qual é a linguagem padronizada que eles estão utilizando? Qual é a linguagem da camada de aplicação? É a língua portuguesa. Eles estão escrevendo lá a mensagem, né, em português, né, camada de aplicação, escrevendo lá. Daí, Natanael precisou usar a camada de transporte, o serviço da camada de transporte. A camada de transporte é a mãe dele, tá? Hipoteticamente, tá? Por quê? Porque a carta ficou muito grande, né? O correio não mandava aquela carta de uma vez só, porque ela estava muito pesada, muito grande. Daí a mãe de Natanael tá como camada de transporte, precisou quebrar em envelopes menores, envelope 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para quê? Para que essas cartas pudessem ser enviadas pelo correio. Vamos lá para a rede de computadores. O que acontece? Vamos supor lá que Leonardo quer enviar 300 MB. Não dá para enviar 300 MB de uma vez. O que Leonardo vai fazer? Ele vai chamar a camada de transporte e vai quebrar em pedacinhos menores. Daí a gente precisa numerar esses pacotes para enviar pela rede. Porque não dá para te mandar 300 MB de uma única vez num único pacote. Entendem isso? Então, no caso, quem divide é a camada de transporte. Isso. Vamos lá para os desenhos. Para ficar mais fácil de entender. Da outra vez você me disseram que ficou melhor. Eu vou tentar fazer a mesma coisa agora. O que acontece é o seguinte, pessoal. Nós temos aqui, vamos supor, 200 megabits. Daí eu vou colocar aqui os nomezinhos, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho. Então eu vou quebrar essa quantidade de dados que eu estou precisando enviar em 10 pedacinhos de 20 megas, tá?
Esse aqui é meu computador, tá? Então eu produzi aqui 200 megas que eu preciso enviar por um enlace. Deixa eu botar meu enlace aqui. Obviamente isso aqui é uma simplificação, tá, gente? A gente vai ver em mais detalhes, mas a gente precisa ir caminhando devagarzinho para a gente entender. Cadê a setinha? Essa aqui só. Então, imagine que essa setinha aqui é meu enlace. E agora eu consigo botar uma cor diferente aqui nesse meu enlace, para vocês imaginarem aqui o porquê que eu precisei quebrar. Imagine que esse enlace está conectado no meu computador aqui. E agora eu consigo agora cabe os pedacinhos para serem enviados. Agora passa aqui no enlace, né? É basicamente essa ideia, né? Eu não conseguia enviar os meus 200 megas aqui, não cabe, né? Esses meus 200 megas eu não consigo enviar aqui de uma vez. Não entra aqui no meu enlace, né? Esses 200 megas, eu preciso quebrar ele em pedaços, tá? Então é essa ideia, assim, de forma grosseira, seria essa ideia aqui, né? Eu preciso quebrar ele em pedacinhos menores. Aí agora passa pelo meu enlace. Tá? Fazendo analogia com a carta de novo, então tá, eu tinha uma carta assim muito grande, né? E daí eu precisei quebrar em pedaços porque o correio não aceitava, né? Não passava pelo enlace que ele tinha disponível. Né? Então, em redes de computadores, a ideia é exatamente essa aqui, tá? Eu tenho um enlace que não suporta uma grande quantidade de dados, eu preciso quebrar em pedaços menores. Mas por que a gente tem essa ideia de camadas, tá, gente? Imagina vocês programando. Daí vocês vão fazer a aplicação de vocês, vão dizer que vocês querem transmitir tantos mega. Aí imagine agora, vocês tendo que se preocupar em quebrar os pacotes, em juntar do outro lado, o pedaço 1, ver que um pacote se perdeu, retransmitir, ver o trabalho danado como programador que vocês teriam. Então o que vocês fazem? É uma coisa muito mais simples. Vocês simplesmente dizem assim, olha, eu quero enviar essa quantidade aqui de megas, esse dado aqui, por TCP. Simples. E daí você delega essa função para outra camada, que é a camada de transporte. Você, como programador, você está preocupado com a lógica da tua aplicação. Como esses dados vão ser enviados e confirmar se chegou ou não, isso é um papel da camada de transporte. Quem é que gerencia a camada de transporte é o sistema operacional. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Qual a linguagem que vocês preferem? Python, Java? Gosto de Python, Java, os dois. Usa Java, que a gente está estudando agora. Java Pode ser Java. Socket. Deixa eu abrir aqui. Vou pegar um exemplo bem simples aqui de socket em Java.
Deixa eu ver um exemplo simples. Deu send. Tá. Vou mostrar aqui esse código aqui para vocês, tá? Ó, aqui eu estou criando um servidor. Basicamente ele vai ler o seguinte: serve aqui é meu objeto, tá? Estou usando a classe serve-socket, aqui é meu objeto, posso dar o nome que eu quiser. New serve-socket, e vou dizer a porta que eu fico ouvindo. Isso aqui é muito legal. Vocês começam a entender o seguinte: que um servidor ele tem que estar sempre disponível, e daí a gente usa esse termo, que ele está ouvindo naquela porta. Ele está esperando uma requisição naquela porta. Vocês vão entender melhor o que é porta lógica, capítulo 2, né? Camada de aplicação. Então aqui eu estou declarando um servidor que vai ficar executando no meu computador, ouvindo nessa porta aqui, 3322, esperando uma chamada do cliente. Tá? Então eu inicio aqui meu socket, cliente, iniciando a porta do servidor, socket cliente, botou aqui serve accepted, e daí ele não mostra eu enviando dados aqui, tá? Ele só mostra ele pronto. Daí, se eu precisar enviar um dado, ele tem um server send, né, o client send. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Enviando dados em Java, send. Cadê um exemplo com send? Só um minuto. Socket, conectado, pá. Eu acho que tem um exemplo no próprio livro do Kuroi. Deixa eu ver se eu removi. Ah, no outro capítulo. Eu removi. Quer dizer, removi não, tá no outro capítulo. Mas é basicamente isso, né? Não estou encontrando um exemplo aqui com send, mas é só chamar o objeto.send e eu passo os dados que eu quero enviar. Quem se preocupa em como enviar, como quebrar esses dados, é a camada de transporte, não é você, programador. Deixa eu ver só mais uma vez aqui se eu acho um exemplo fácil do send. Esse exemplo serve tanto para Java quanto para Python, qualquer outra linguagem, tá, pessoal? Nossa. Tá bom, não encontrei não, mas tudo bem. Eu vou deixar aqui no link para vocês, que eu achei bem legal, isso aqui é bem introdutório, sem darem uma olhadinha. Boa pergunta, Leonardo. Quantas portas tem um PC? Quando a gente fala dessas portas, nós estamos falando de portas lógicas, tá? O que são portas lógicas? É software, não é porta física. Por exemplo, quantas portas físicas tem o teu computador? É basicamente quantas placas de rede ele tem. Uma, geralmente é uma ou duas. Pode ser uma placa de rede para você conectar um cabo e um Wi-Fi. Então tem duas placas de rede. Uma é Wi-Fi e outra é no cabo, né? Quando a gente fala de porta, em TCP e UDP, a gente está falando de porta lógica. A gente tem aproximadamente 65 mil portas lógicas. É 2 elevado a 16.
Se você calcular 12 elevado a 16, você vai ter aproximadamente 2 elevado a 16 dá 65.536, tá? Portas. Esse é o número de portas lógicas que nós temos no computador. Ou seja, esse é o número de conexões que a gente consegue abrir no nosso computador. Ou seja, um servidor, no máximo, uma única máquina vai suportar 65 mil clientes. Na verdade, um pouquinho menos que isso, mas hipoteticamente ela não consegue suportar mais do que 65 mil clientes. Por quê? Porque não tem porta suficiente para isso. Beleza? Claro? Beleza. Muito top. Vamos entender agora, eu vou contar uma historinha para vocês, né? Vocês já perceberam que eu conto muita historinha, eu vou contar mais uma. Os campos de um cabeçalho, né, de um protocolo, eles têm um limite, eles têm um tamanho. Então, um campo do TCP é a porta. Porta de origem, porta de destino. O próprio IP, tanto IPv4 quanto IPv6, que a gente vai ver lá na frente, ele tem um tamanho específico, que é o endereço que a gente tem na rede, né, na internet. Ele tem um tamanho, 32 bits. IPv4, 32 bits, IPv6, 128 bits. Então, nós temos tamanhos específicos para cada campo. Por que isso é interessante? Por que a gente tem que saber disso? E é importante que vocês entendam isso, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês o seguinte, né? Se eu tenho um único bit, eu consigo representar quantos números com bit? 2. 2 números. Que números são esses? 0 e 1. Perfeito. 0 e 1. Com bit, eu consigo representar 2 estados, né? 0 e 1. Com 2 bits, aí a situação já muda um pouco. Com São 2 bits quatro, eu né? consigo, com 2 bits eu consigo representar quantos Quatro números? números. 4 números. Que números são esses que eu consigo representar? Me ajudem, por favor. Estou um pouco desmemoriado. 0, 1, 2, 0 e 3. 1, 0, 1, Vamos 2 lá. e 3. Como são 2 bits, eu posso fazer 00, 01, 1 e 0 0, 1, 1. e 1 e 1. um. São essas combinações que eu consigo fazer com 2 bits. Eita, isso já lembra a linha de sistemas digitais. Com 3 bits, né, eu consigo ter o quê? Né? Com 3 bits, eu consigo 8 representar quantos possibilidades. números? 8 8. possibilidades. Né? Que é basicamente o quê? 00, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. 0, 1 e 1. seria basicamente o quê? 000, 001, 010, 010, né? 100, Não, professor. 101, 0, 1, 1. Ali em 100. cima. Professor, Oi? mais em cima não tá errado, não? Ali depois do 0, 1, 0, né? 0, 1, 1. Entendi. Aí depois do 0, 1, 0. 3, Ia 4, ser 5, 6. Ah, tá 0, faltando um, né? tá faltando Faltando um um. aí. Tá faltando 0. Aqui. Tá faltando 0, Tá. 1, Eu vou mexer. 0, Deixa eu baixar aqui. 0, 1. 0 e 1. Tá duplicado aqui.
Temos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora temos 8. E aqui seria 1, 0, 1. Perfeito. Bom, tem 8 possibilidades aqui. Opa. Eu quero mostrar para vocês aqui, pessoal, é que à medida que eu vou aumentando o número de bits, eu vou dobrando a quantidade de números que eu consigo representar. Isso quer dizer o seguinte. Opa. Isso quer dizer o seguinte, que a quantidade de números que eu consigo representar, eu vou usar aqui o equation, é basicamente 2 elevado à quantidade de bits que eu tenho aqui. Né? Então isso vai ser igual às possibilidades que eu tenho. Né? Se eu tenho tantos bits, se eu tenho um bit, eu tenho duas possibilidades, ou 0 ou 1. Um. Eu tenho 2 bits, eu tenho 4 possibilidades. É 2 elevado a n, onde n é o número de bits. Por que eu falei isso aqui para vocês? Porque isso aqui é extremamente importante. Porque se eu tenho 16 bits para Em representar relação as com as portas, portas, né? eu vou ter 2 elevado a 16, que é aproximadamente 65 mil portas. Se eu tenho 2 elevado a 32 para representar o endereço IP, se eu tenho 32 bits para representar o endereço IP, então eu tenho 2 elevado a 32, então eu tenho aproximadamente aí 4 bilhões de IPs. Professor, peraí, estou entendendo. Então, se eu tenho o número de bits para especificar um campo, isso me dá 2 elevado a n possibilidades. Eu tenho 2 bits. Então eu tenho 4 possibilidades. Eu tenho 3 bits, eu tenho 8 possibilidades. É 2 elevado a n, onde n é o número de bits. Se eu tenho um bit, vai ser 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 156, 158, Professor, 254, 1048, 5096, etc, etc, etc. Pode falar. no caso, isso varia de acordo com a arquitetura do computador? Não, Que ele pode suportar de portas ou não? não. Você tem a arquitetura 32 bits e 64 bits, que isso é uma outra coisa, é uma outra discussão. É o quanto ele lê da memória de uma única vez, a palavra que ele consegue ler na memória. Mas essa quantidade de bits, não. Essa quantidade de bits é a que eu tenho no campo do cabeçalho especificado quantos bits eu tenho para representar uma porta. Isso é fixo, está lá no TCP. É um campo do TCP. É 16 bits. Está lá, padronizado. Então tem 65 mil portas. Então, quantos bits eu tenho para especificar o endereço IPv4? 32. E isso é muito interessante, porque a gente vai ver lá na frente uma discussão que quando o pessoal criou o IP, né, criou-se já, pensou na versão, ficou definida a versão 4 por muitos anos, o pessoal foi revolucionário quando pensou no IPv4. O pessoal pensou, vamos botar 32 bits para endereços de computadores. Tínhamos, assim, algumas dezenas de computadores no mundo funcionando, conectados à internet. Quando a internet surgiu, não tinha nem dezenas, tinha palmo da mão, a gente contava, sei lá, 8, 9 computadores conectados na internet. Depois a internet foi crescendo, mas ela cresceu de uma forma assim muito rápida. Então esses 32 bits, que representam aproximadamente 4 bilhões, bilhões de IPs, é muita coisa. Qual é a população mundial? Aproximadamente. 7, alguma coisa bilhões de pessoas. Tudo bem, Kelvin? Então a gente tem praticamente 8 bilhões de pessoas e temos 4 bilhões de IPs, né? Temos menos IPs do que pessoas. Você poderia dizer, meu professor, então não dá. Eu poderia dizer para vocês o seguinte, olha, 50% da população mundial tem internet, 50% não. Então, professor, então dá para dar um IP para cada pessoa. Não, não dá porque a gente não tem só um dispositivo conectado. Aqui na minha casa está o meu computador, está o meu celular conectado aqui. Aí tem a Alexa está conectada aqui também. O meu roteador ele acaba tendo IP também, como o de vocês também. Então só aqui tem o meu computador, a Alexa, o celular, o roteador, o computador da minha esposa. Então veja, é muito IP para uma pessoa só, para uma casa só. Né? Então o que acontece? Né? Tem uma escassez de IPv4, porque nós temos 32 bits. Pergunta: se eu adicionar um bit a mais
no lugar de 32, eu ter 33 bits para IPv4, quantos endereços de IPs, quantos endereços eu vou ter disponível? Aproximadamente. Acredito que não mudaria, não. Eu adicionei um bit a mais. Eu creio que é o Daí, dobro. e qual é o dobro? Pera. Se 2 elevado a 32 é aproximadamente 4 bilhões, qual é o dobro? 8. Ah, mas por que eu perguntei isso? É só para vocês lembrarem de matemática. Eu falei essas continhas aqui. 8 bilhões, 589 milhões, 934 mil, 592. Pescar no vale. É porque é o seguinte, pessoal. Se eu tenho 2 elevado a 32 vezes, veja só que legal. 2 elevado a 1, que é o dobro, né? Isso aqui, pela propriedade matemática, isso aqui é 2 elevado a 33. Né? Então perceba que se isso aqui é aproximadamente cadê o símbolo? Ele não pegou, né? Isso aqui é aproximadamente, não pegou o símbolo de aproximadamente, mas tudo bem. Isso aqui é aproximadamente 4 bilhões. Então, 2 elevado a 33 é 4 bilhões vezes 2, né? Que é igual a 8 bi. Propriedade de exponenciação, tá, pessoal? Simples, né? Se eu tenho bases iguais, soma os expoentes, né? Fica 2 elevado a 33. Beleza, estou relembrando aqui o ensino médio de vocês. Vou contar a historinha agora para vocês entenderem o impacto de uma função exponencial. Porque isso aqui é uma função exponencial de base 2. Uma função exponencial ela cresce muito rapidamente. Muito mesmo. Ela pode iniciar devagar, né? 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 156, 502, 2024, 2048, e assim sucessivamente. Mas depois de um tempo ela começa a crescer de forma absurda e muito rápida. Daí tem uma historinha, que tudo que eu contei era para chegar nessa historinha até agora. Tem um mito sobre o surgimento do xadrez. Um rei estava muito entediado. Chamou os súditos. Falou, olha, quero que vocês criem uma forma de me entreter. Quem conseguir criar a melhor forma, eu vou dar um prêmio, né, aqui do reino. Né, vocês vão poder escolher o prêmio que vocês quiserem. Daí um cara criou xadrez e mostrou para o rei. O rei adorou o jogo de xadrez. Disse que era um jogo fantástico. E daí falou, o que você quer? Né? Então o cara fez, olha, o que eu quero é muito simples, meu rei. Eu quero um grão de trigo na primeira casa, 2 grãos de trigo na segunda casa, 4, 8, 16, 32, 64, e assim dobrando até a última casa. O rei falou, mas somente isso. Isso é muito pouco, né? Então, negócio fechado, né? Chamou os contadores do reino e falou para pagá-lo. Né? Falou, pode pagar. Ele criou esse jogo fantástico. O problema é que, quando se foi calcular a quantidade de grãos de trigo, nem se somasse os, a, a plantação dos outros reinos próximos, todas, daria a quantidade de trigo suficiente para pagar o que foi pedido. Por quê? Isso é uma função exponencial. Basicamente, 2 elevado a 63. E daí é um valor muito alto. É tanto que quando a gente chega em 32, 2 elevado a 32, já estamos em 4 bilhões. 2 elevado a 33, 8 bilhões. 2 elevado a 34, 16 bilhões. 32 bilhões, 64 bilhões, 128 bilhões, 256 bilhões, 512 bilhões, 1024 bilhões. Percebe? Isso cresce muito rápido.
Eu fiz essa conta aqui elevada a 63. Rapaz, deu um número aqui que quase não cabe na tela do celular. E é porque tá na vertical. Sim. É tanto que o IPv6, que é a atualização do IPv4, ele tem 128 bits, ou seja, 2 elevado a 128. Dá para você dar um IP para cada grão de areia da Terra que ainda sobra. Então nós temos no IPv6 128 bits. Por quê? Porque o IPv4 já há alguns anos não tem mais IP disponível. Então a gente está no processo de migração do IPv4 para o IPv6. Tá? Beleza. Vamos voltar para cá, para o nosso slide. Então nós temos aqui, pessoal, 5 camadas, né? Camada de aplicação, camada de transporte, que tem esse papel de quebrar os dados que vem da camada de aplicação em pedaços menores. Quando a gente fala em camada de rede, nós estamos falando basicamente do IP, é o endereço que tem no nosso computador, né, que a gente recebe, para colocar em cada pacote. É um endereço único na internet. É como se fosse o CEP, o endereço da nossa casa e a rua. Identifica unicamente o nosso computador. Temos enlace e física, são as últimas duas camadas, que a gente não vai estudar a fundo essas duas camadas, mas qual é o papel dessas duas camadas? Vamos começar pela física. A física vai dizer o que é um bit, vai definir o que é um bit. Um bit 0, um bit 1. Como assim, professor, definir o que é um bit? A presença e a ausência de sinal. Mas quantos nanomicrosegundos vai representar um bit 1? Ou quanto de tempo, ausência de sinal vai representar um bit 0? Bom, você precisa definir, você tem um protocolo para isso. Né? Então, a camada física basicamente vai definir o que é um bit, 0 e 1. Camada de enlace vai representar o que é um quadro, né? Que é um conjunto de dados que a gente pode enviar por um enlace, a gente chama isso de quadro, e daí ele precisa saber onde começa, onde acaba esse quadro, que é um conjunto de bits, basicamente, que representa um quadro de dados. Então, o que a gente precisa saber na nossa disciplina é que a camada de enlace e física representa um conjunto de bits que vão ser interpretados. Tá? Professor, quem implementa a camada de enlace físico? O roteador implementa, o meu computador implementa? Todo mundo precisa entender o que é um bit, o que é um conjunto de bits. Então, assim, a camada de enlace em física está presente em todos os dispositivos da internet. Claro até aqui, pessoal? Tranquilo? Sim. Tranquilo. Sim. Beleza. Então, camada de rede, nós temos alguns protocolos da camada de rede, que o mais famoso da camada de rede é o IP. É basicamente o teu endereço na internet. Tá? Temos alguns outros protocolos de roteamento, como o SPF, o RIP, o BGP. A gente vai estudar eles lá na frente. Né? Eu quero só que vocês entendam o papel de cada camada. Camada de aplicação são os protocolos que a gente usa diariamente. Do Skype, do nosso navegador. São protocolos para que as aplicações conversem entre si. Camada de transporte é aquele protocolo que vai quebrar os dados da camada da aplicação para que eles sejam enviados. Camada de rede é basicamente o IP. É aquela camada que vai dar um endereço e vai definir a rota, né, de como os pacotes vão ser encaminhados. Então, quem usa muita camada de rede é o correio, basicamente. Tem que definir a rota, tem que entender o que é o endereço. O teu computador também tem que entender um pouco da camada de rede, porque ele precisa saber o que é um IP. É a mesma coisa de falar para vocês. Olha, vocês têm que falar camada de rede, se vocês forem enviar uma carta, porque vocês precisam saber o que é um CEP. Vocês precisam saber o que é um endereço. Aí olha a parte legal. Né? Se a camada de aplicação é a carta que você escreveu, é a mensagem que você escreveu, você pode escrever em inglês, em francês, uma língua própria, você que escolhe. E você botou dentro da carta. Né? O correio precisa abrir a tua carta para enviar ela. Ele precisa ler o que tu escreveu. Não. Não. É a mesma coisa na internet. Na internet, o núcleo, no caso dos roteadores, eles não precisam entender da camada da aplicação, nem da camada de transporte. Para o núcleo da rede, cada pacote é um pacote independente do outro. Ele não sabe que
Eu enviei essa carta, quebrei ela em 20 pedaços, em 10 pedaços, essa parte. Não, o núcleo não sabe. Para ele pegou, opa, origem e destino aqui para envia. Origem e destino envia. Assim que funciona o núcleo da rede. Beleza, então essa é uma visão geral das camadas, né? A gente vai estudar ainda essas camadas em maiores detalhes. A gente vai estudar cada camada especificamente, aplicação, transporte e rede. Tá? Nós temos um outro modelo de referência que é chamado de Useology. Né? O modelo OSI ele surgiu após o modelo TCP/IP, foi pela ISO, né? É uma empresa padronizadora. Vocês devem ter ouvido falar do selo ISO 9001, selo de qualidade ISO 9001. Enfim, a ISO criou um conjunto de camadas para tentar explicar melhor o funcionamento da rede, o funcionamento da internet. Não só da internet, mas de qualquer rede. Tá? Então, a ISO criou um modelo de referência com 7 camadas. A aplicação, a apresentação, sessão, rede, enlace física. Então, nós temos a adição aqui. Opa, volta. Deixa eu botar a caneta. Entre a camada de aplicação e transporte, nós temos a adição da camada de apresentação e sessão. Então, nós temos mais camadas. Professor, então o modelo TCP/IP está errado? Não. O modelo ISO-OSI, ele tenta explicar um pouco melhor como funciona a rede. Um pouco melhor por quê? Porque ele consegue quebrar mais essa classificação de protocolos. Por exemplo, a gente pode utilizar criptografia junto com um protocolo da camada de aplicação como HTTP, que a gente chama de HTTPS. Temos um protocolo que é o SSL junto com o HTTP, mas são dois protocolos distintos. A gente pode separar no modelo ISO-OSI, qual é o meu protocolo de aplicação? É o HTTP. Qual é o meu protocolo de apresentação? É o SSL. Por quê? Porque aquele protocolo tem um papel muito específico de criptografar a mensagem. Quando ela sai e quando ela chega, ele descriptografa. O que é isso? Né? Para quem nunca ouviu falar o que é criptografia. É basicamente você cifrar a mensagem, para que caso alguém capture aquela mensagem, não consiga ler. Mas a minha aplicação ela não precisa daquilo ali para funcionar. A gente só faz para ter um nível de segurança a mais. Tá? Não confunda confiabilidade com segurança. São dois conceitos diferentes. Eu vou explicar para vocês o porquê. A gente diz que a internet ela é não confiável, o núcleo, né? O núcleo da rede, porque ele não retransmite pacote. A gente diz que o TCP oferece confiabilidade, mas segurança é um outro conceito. Quando a gente fala de segurança, a gente está falando de criptografia, porque caso alguém capture o teu pacote, você não vai conseguir ler. Né? Claro isso? Sim. Claro. Sim. Quando a gente fala de segurança, olha que legal. Quantas portas um servidor suporta? Né? Quantas conexões um servidor suporta? Lembra? Falei isso hoje. Quantas conexões o servidor suporta? Uma máquina, na verdade qualquer máquina, suporta quantas conexões? 65 mil e alguns números. Beleza. 2 a 16. 2 a 16, 65 mil conexões, aproximadamente. Então, quando a gente fala da questão de segurança, veja só, o que é a questão da segurança? Se eu criar uma máquina, um bot, né, para atacar o servidor, e eu fico abrindo um monte de conexão, eu abro 65 mil conexões. Para quê? Para atacar aquela máquina para que ele não consiga atender a mais nenhum cliente. É um problema de segurança. Não é um problema de confiabilidade, é um problema de segurança. Então, quando a gente fala de segurança, a gente está falando de questões de ataque, de criptografia dos dados. Né? É alguém agindo de forma maliciosa para danificar um servidor, tirar um serviço do ar, para capturar informação que não deveria. Então, tudo isso está relacionado à segurança. Quando a gente fala de confiabilidade, é só porque eu posso enviar algo e aquilo ali pode se perder, e daí eu preciso que fique sendo retransmitido até que chegue. A gente falou isso na nossa última aula. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente não está falando de segurança, a gente está falando de confiabilidade do TCP. Tá? Mas
Tenham calma que a gente vai recapitular tudo isso, né? É muita informação. Se vocês não pegaram agora, não se preocupem, a gente vai discutir lá na frente ainda isso, tá? Resumo agora, né, do modelo TCP/IP e do modelo OSI. Modelo TCP/IP, 5 camadas. Aplicação, transporte, rede, enlace física. Modelo OSI, 7 camadas. Aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede, enlace física. Professor, o que é a camada de apresentação e de sessão? A camada de apresentação é uma camada abaixo da de aplicação para representar os dados. Por exemplo, eu posso ter dados em formato XML, JSON ou criptografado. É uma forma de representar os dados antes da aplicação realmente ler esses dados, tá? Pode falar, Neto. Professor, no caso, tipo, por ter mais camadas, que no caso, teoricamente, melhoraria o trabalho e a segurança, supostamente, o ISO-OSI seria melhor que o TCP/IP ou não? Boa pergunta. Não, né? Vejam só, boa pergunta, né? Isso aqui é só para a gente tentar explicar como é que funciona a internet, tá? Não tem um modelo que explica melhor, porque tem mais camadas, que é o ODE, ele consegue quebrar melhor a explicação. Mas quer dizer que quando eu venho aqui para o modelo TCP/IP, que tem 5 camadas apenas, eu não tenho criptografia? Tenho sim criptografia, é a mesma coisa. Né? A internet não vai funcionar diferente só porque eu estou dizendo, olha, eu vou explicar a internet pelo modelo TCP/IP. Ah, eu vou explicar a internet pelo modelo ISO. Ela não vai funcionar de maneira diferente, de forma alguma. Isso aqui é só para tentar explicar como a internet funciona de uma maneira mais didática. Em outras palavras, quando eu falar do HTTPS, por exemplo, que eu tenho HTTP e tenho uma camada de criptografia, e estiver utilizando o modelo TCP/IP para explicar isso, eu vou dizer que está tudo aqui na camada de aplicação. Ah, onde é que está a criptografia? Camada de aplicação. Está tudo aí dentro. Ah, e o protocolo que a aplicação usa, que é o HTTP, está onde? Camada de aplicação. Então, aqui no modelo TCP/IP, eu jogo mais coisa aqui dentro, na camada de aplicação. Ah, e se eu precisar manter uma sessão, um protocolo adicional, para eu ter uma sessão entre as aplicações, etc. Onde é que está esse protocolo? Camada de aplicação. Então, aqui nós temos a camada de aplicação mais gordinha, no modelo TCP/IP, e aqui ela é mais enxuta, porque a gente quebra os papéis em aplicação, apresentação e sessão. Mas a minha aplicação que está rodando, pouco importa. Ela não vai mudar a forma dela funcionar. Isso aqui é só a forma de eu explicar como a aplicação está funcionando, quais protocolos ela utiliza. Deu para entender? Ou não? Pode repetir, professor? Aqui falhou um pouco. Claro. O que eu estava dizendo é o seguinte: independente do que esteja rodando na internet, o que está em execução não vai mudar, só porque eu vou explicar usando o modelo OSI ou o modelo TCP/IP. O que está rodando vai continuar rodando do mesmo jeito. É só a forma de eu explicar. Por exemplo, uma aplicação que usa HTTP com SSL, com criptografia, se eu for utilizar o modelo TCP/IP para explicar, eu vou dizer que está tudo dentro da camada de aplicação. Está tudo dentro da camada de aplicação no modelo TCP/IP. No modelo ISO já vou explicar diferente. Vou dizer, olha, o HTTP é o protocolo da camada de aplicação, o protocolo de apresentação é o SSL, eu quebro em camadas diferentes para explicar o papel de cada protocolo de uma forma mais didática. Mas o modelo TCP/IP está lá também. Eu vou dizer, olha, está tudo dentro da camada de aplicação. O modelo o HTTP e o SSL estão dentro da camada de aplicação do modelo TCP/IP. Deu para sacar? Sim, sim. E aqui a gente finaliza a nossa aula de hoje, tá? Antes que vocês durmam, com um exemplo aqui, uma animação. Aqui é minha mensagem, tá? Saindo da camada da aplicação. Eu adiciono um cabeçalho, tá? Esse é um conceito extremamente importante, que a gente vai repetir muitas vezes durante a nossa aula.
um cabeçalho da camada de transporte, um cabeçalho da camada de rede, né? Um enlace e o envio, né? O que é esse cabeçalho? Muito fácil da gente entender o que é um cabeçalho, que é algo que não é o importante da minha mensagem, né? Mas é algo necessário para que eu envie a minha mensagem. Exemplo, bem didático. Quando tu vai enviar uma carta, tu envia como a carta? Tu escreve a carta e bota lá no correio. À mão, tu escreve o teu texto na folha de papel ofício. Aí tu pega o teu texto e bota lá, correio, entrega. É assim. Não. Não, O que tu faz? coloca dentro do envelope, bota destinatário, senha. Ah, tu Prepara a bota carta. dentro do envelope. Exato, bota dentro do envelope. O que tu bota no envelope? Carta. Não, fora do envelope, tu bota o quê? Ah, Que sim. informação? Bota as informações, Só tipo, para remeter quem quem é destinatário. isso, exatamente. E a Perfeito, né? data. Ou seja, tu tem uma informação a mais, além da tua carta, para quê? Para que ela seja enviada. Porque sem essa informação, não tem como o correio entregar a carta. Mas essa não é a mensagem útil que a outra pessoa quer receber. Quando chegar do outro lado, né, a carta, o que a pessoa faz? Rasga o envelope, joga no lixo e fica com o que tem dentro. Não é isso que acontece? Sim. Exatamente. Em rede de computadores é a mesma coisa. Nós temos a mensagem que é enviada pela camada de aplicação, e daí imagine que a camada de transporte vai quebrar aqueles dados em pedaços menores e vai botar dentro de um envelope com informações da camada de transporte. Quando ele passa para a camada de rede, ela também vai botar um envelope, né, um cabeçalho da camada de rede, envelope da camada de enlace e vai enviar os dados. Vai acontecer isso aqui. Ó. Ele vai encapsulando, né, vai adicionando cabeçalhos. O que são cabeçalhos? São informações adicionais que a gente precisa colocar no pacote para que ele chegue do outro lado. Tá? Então temos a nossa mensagem e quando ele vai chegando aqui, ó, quando o pacote vai chegando no destino, ele vai removendo esses cabeçalhos, né, até ficar só a mensagem. Ele vai abrindo os envelopes, né, até chegar na mensagem. Esse Paradigma cabeçalho da pode própria. ser um endereço impresso pelo roteador, Não é um endereço impresso, mas pode ser o entre endereço. aspas. É, Tipo, uma informação que ele coloca adicional para destinar aquele determinado pacote. perfeito, perfeito. É exatamente isso mesmo. Né? São informações adicionais que foram necessárias adicionar. Por exemplo, se eu quebro meu pacote em vários pedaços, eu preciso numerar. Didaticamente, né? Um, dois, três, quatro. Então, a informação que eu precisei adicionar para que quando esse pacote chegasse aqui no destino, eu remontasse. Né? Mas ele não faz parte da minha mensagem propriamente. Mas essa informação que eu precisei botar para poder montar a carta do outro lado, né? Para botar em ordem, montar, para entregar para a camada da aplicação o dado completo. Né? Então, é informação adicional. É por isso que vocês viram o vídeo que eu passei para vocês sobre neutralidade da rede. O que a neutralidade da rede diz? Né? Que O roteador, todos os envios, né? No caso, algo que eu lembro é que todos os envios têm que ser padronizados. E os pacotes eles devem ter o mesmo padrão de características e tudo mais na hora de enviar. não necessariamente, tá? Obviamente que a gente precisa ter o padrão, mas assim, ter um padrão é uma necessidade intrínseca da própria internet. Tem que ter um padrão, tem que ter um protocolo, senão não funciona. Quando a gente fala de neutralidade da rede, ele diz o seguinte: olha, para o roteador encaminhar a tua mensagem, ele não precisa ler o que tem aqui da camada de aplicação de transporte. Ele não precisa ler isso. Né? O que ele precisa ler é até a camada de rede. É a mesma coisa que ele está falando o seguinte: o correio, ele não precisa abrir a tua carta. Ele só precisa ver por fora do envelope qual é o endereço de destino para quem ele vai enviar aquela carta. Mesma coisa quando a gente fala em rede de computadores. O roteador, a tua operadora de rede, não precisa lá ir investigar
qual é o dado que tu está transmitindo, se tu está utilizando Netflix, Amazon Prime, YouTube, no Google Meet, abrindo um site, não precisa verificar, ele não pode, ele não deve. Ele tem que encaminhar cada pacote de maneira independente. Então, assim, não tem uma internet que eu pague mais para o pacote chegar mais rápido. Eu posso comprar mais banda, é diferente. Mas o meu roteador, o roteador na internet, ele não pode dar prioridade para um pacote em detrimento de outro pacote. O roteador, ele vai, é como correio. Chegaram cartas, ele vai entregar cada carta com a mesma prioridade, digamos, se todo mundo contratar o mesmo serviço, né, no correio. Então ele vai entregar a carta da mesma forma. Chegou, ele vai enviar primeiro o que chegou primeiro. É uma coisa do roteador. Então, quando a gente fala de princípio de neutralidade, a gente está dizendo que o roteador ele é neutro quando ele vai encaminhar os pacotes. Ele não dá prioridade, ele não lê a tua mensagem. Ele não vai saber que aquilo ali é um tráfego P2P e bloquear. Ele não vai saber que aquilo ali é um HTTP e que tu está acessando um site de compra e ele vai saber o que tu está comprando, por exemplo. O roteador ele é neutro, ele não faz isso. Tá? Então, quando a gente fala de neutralidade da rede, é porque o roteador ele só lê até a camada de rede. Quem é que lê a aplicação em transporte? Só quem está na ponta, na borda. São os computadores, os dispositivos, servidores e clientes, né? Que trabalham com a camada de aplicação em transporte. O roteador só quer saber da camada de rede, que é basicamente o correio, né? Nessa analogia da gente. Ele só quer saber o que está fora do envelope, para saber qual é o endereço, para ele poder entregar a carta. Ele não quer abrir a carta para saber o que tem, para depois decidir como vai encaminhar. Beleza? Deu para entender esse conceito? Sim. Sim. Dúvidas? Nós temos ainda 3 minutos. A gente acaba aqui, No caso, 1.5. professor, só uma dúvida. Assim, no caso, a questão do roteador é basicamente aquele modelo FIFO, é isso? Primeiro a entrar é o primeiro a sair. Isso é um exemplo de fila do roteador. Pode ser FIFO, né? First in, first out. Basicamente, esse é o padrão da internet. Mas quando a gente fala de Beleza. neutralidade, a gente vai um pouco além disso, né? Quando a gente fala de neutralidade, é não bloquear o tráfego, é não priorizar um site, é não priorizar um serviço. Eu vou dar um exemplo para vocês. Há uns, deixa eu ver, há uns 20 anos atrás, surgiu uma linha de pesquisa chamada DiffServe. Eu vou escrever aqui, DiffServe, né? DiffServe, que era diferenciação de serviço. Vou colocar aqui o link para vocês. O que essa linha de pesquisa em redes discutia? Tinha um campo, que esse campo existe até hoje, no cabeçalho do IPv4, que era o campo Type of Service, né, TOS, que a gente dizia assim, olha, esse pacote é do tipo 0, do tipo 1, do tipo 2, do tipo 3, do tipo 4, e tinha um conjunto de bits para especificar o tipo do pacote. Então, baseado no tipo do pacote, a gente poderia priorizar. Ah, esse aqui é o tipo 0, é um tráfego HTTP mais importante. Esse aqui é o tipo 1, é um tráfego P2P, é prioridade mais baixa. Então, bota ele no final da fila. Então, isso existe, esse campo no IPv4, mas ele não é utilizado na prática. E isso quebraria o princípio de neutralidade da rede, porque eu estaria classificando os pacotes em prioridades. Então, não existe prioridade na internet. Não existe do servidor, do teu provedor, ter que abrir o teu pacote para saber o que você está enviando. Não. Ele vai olhar até a camada de rede. Qual é o endereço de destino e encaminhar o teu pacote. Só isso. Ele não precisa ver se tu está usando TCP, UDP, se tu está usando HTTP, qual é a tua mensagem. Não precisa fazer isso. Então, quando a gente fala de princípio de neutralidade, é a rede ser neutra.
neutra onde a internet é democrática, todos os pacotes são enviados de maneira independente, não tem prioridade, não tem reserva de recurso, primeiro a chegar, primeiro a sair, e é isso. Tá? Então tem mais tempo, já deu 8h30. Revejam lá o vídeo, talvez vocês tenham uma outra visão ao assistirem novamente o vídeo sobre neutralidade da rede. É muito boa aquela palestra. Né? Dê uma olhadinha lá novamente, que é bem provável que também caia alguma coisa de neutralidade na prova. Tá? Então, recapitulando, 1.1 a 1.5 cai na prova também os vídeos de cloud, a gente teve aula de cloud, e também de neutralidade da rede, porque também vocês tiveram vídeos, tiveram uma aula lá de 1h30 de cloud e de neutralidade da rede. Então, 1.1 a 1.5, mais neutralidade da rede e cloud computing, né, computação nas nuvens. Beleza, pessoal? Próxima aula, Beleza. revisão. O senhor vai Tentem... corrigir? Não, Próxima aula. atividade não é para entregar, não. Tá? Eu não vou corrigir a atividade. Eu quero que vocês tirem dúvidas. Ah, professor, não entendi tal coisa. Eu li, não ficou muito claro. Daí você pode me explicar? Aí eu explico. Vai, é quinta-feira, né, revisão. Então, quinta-feira é só para eu responder perguntas, tá, de vocês. Então, estudem já para a prova. Tentem resolver a lista, que vai ajudar bastante. Daí, quinta, a gente faz uma aula só de dúvidas, tá? E daí, segunda, a gente faz a prova. Tá bom? Ok. É isso, pessoal. Uma boa aula aí para vocês. Até quinta-feira. Até mais, pessoal. Professor, boa noite.